O som do violoncelo ecoava pelo teto abobadado do Copacabana Palace. O salão nobre cheirava a lírios brancos, champanhe Dom Perignon e dinheiro velho. Era a noite mais exclusiva do ano na alta sociedade carioca. A luxuosa festa de 10 anos de casamento de Marcelo e Camila Fontes. 200 convidados da elite financeira brindavam. No centro do palco, Marcelo, o herdeiro de um dos maiores impérios de logística e tecnologia do país, segurava o microfone. Ele vestia um smoking Tom Ford, que custava o equivalente a 5 anos de salário de um trabalhador comum. Seu sorriso era perfeito, branco e completamente vazio de alma. Ao lado dele estava Camila, deslumbrante. Um colar de diamantes brilhava em seu pescoço, mas havia uma sombra fria e anestesiada no fundo de seus olhos. Há 10 anos. A voz de Marcelo ecoou pelas caixas de som, carregada de uma arrogância aveludada. Eu encontrei uma joia no meio da lama. Eu a tirei da mediocridade e a transformei na rainha que ela nasceu para ser. Um brinde à minha esposa e ao sucesso inabalável das nossas empresas, que amanhã irão engolir mais um concorrente no mercado. Os bilionários ergueram as taças de cristal. A multidão aplaudiu, mas os aplausos foram subitamente interrompidos por um estrondo surdo. As imensas portas duplas de ébano do salão principal foram abertas com tamanha força que o som reverberou como um trovão. O silêncio caiu como uma guilhotina. O violoncelista parou na metade de uma nota. Lá, parado sob o arco da porta, havia um homem. Ele não era um dos convidados. Ele vestia um terno italiano escuro e feito sob medida que ofuscava qualquer um na sala. O rosto dele era esculpido por linhas duras, maduras, e seus olhos castanhos eram tão frios e insondáveis quanto o fundo do oceano. Marcelo franziu a testa, ofendido, abaixando o microfone. Quem diabos é você? Seguranças, tirem esse intruso daqui agora. Mas os seguranças, homens enormes de terno preto, não se moveram. Eles olharam para o homem na porta e abaixaram as cabeças em um sinal de profundo e aterrorizante respeito. O estranho deu passos lentos e calculados pelo piso de mármore brilhante. Ele parou a poucos metros do palco. Camila deixou a taça de champanhe escorregar da mão. O cristal estilhaçou no chão. O rosto dela perdeu toda a cor. Ela parou de respirar. Ela conhecia aquele rosto. Os seguranças não vão me tirar daqui, Marcelo. A voz do homem era grave, rasgando o silêncio do salão com uma autoridade que congelava a espinha. Porque eu sou o novo dono da empresa de segurança que protege este hotel. Na verdade, o homem enfiou a mão no bolso do paletó e jogou um documento pesado em cima da mesa mais próxima. Eu acabo de finalizar a compra majoritária do seu império logístico há exatos 3 minutos, na Bolsa de Nova York. Você não está mais brindando ao seu sucesso. Você está brindando à sua falência. Marcelo ficou pálido como cera. A arrogância implodiu em puro pânico. É Lucas? Camila sussurrou, a voz falhando, as pernas tremendo. Lucas, o homem que ela havia abandonado na sarjeta para ficar com a riqueza de Marcelo. O homem que deveria estar apodrecendo na pobreza. Ele sorriu. Mas não era um sorriso de saudade. Era o sorriso de um predador que finalmente havia encurralado a sua presa. Mas para entender como chegamos a esse exato segundo de destruição espetacular, precisamos voltar 10 anos no tempo, porque a fúria de um furacão não começa no céu. Ela começa com o silêncio de uma brisa invisível. E esta história não começa com ternos italianos e vingança. Ela começa com as mãos sujas de graxa, um coração devoto demais e uma traição tão cruel que obrigou um homem bom a morrer para que um bilionário implacável pudesse nascer. 10 anos atrás, Lucas não tinha sobrenome importante. Ele não tinha sobrenome nenhum que abrisse portas. Aos 25 anos, a vida de Lucas cheirava a óleo de motor, suor e café forte passado na garrafa térmica. Ele trabalhava 16 horas por dia em uma modesta oficina mecânica no subúrbio da cidade.
Lucas tinha as mãos calejadas, cortes nas juntas dos dedos e marcas permanentes de graxa sob as unhas. Ele não se importava com o cansaço. Ele não se importava que a dor nas costas o fizesse mancar no fim do dia. Ele suportava tudo por um único motivo: Camila. Camila era a flor que cresceu no concreto. Linda, com uma pele de porcelana e cabelos perfumados com essências florais que ela mesma misturava para parecerem caras. Camila vinha de uma família que no passado havia tido algum dinheiro, mas que perdeu tudo em dívidas. Ela carregava a pobreza como se fosse uma doença injusta. Ela detestava pegar ônibus, detestava roupas de liquidação e sonhava com um mundo que brilhava em vitrines que ela não podia tocar. Mas ela estava com Lucas. E Lucas a amava com uma devoção quase religiosa. Eles namoravam há 3 anos. Lucas economizava cada moeda que entrava na oficina. Ele parou de comprar roupas para si mesmo. Ele almoçava marmita fria no fundo da oficina só para sobrar dinheiro e levá-la aos restaurantes que ela via no Instagram no fim de semana. Um dia, Camila, a gente vai ter uma casa com jardim. Eu vou abrir a minha própria rede de oficinas. Eu prometo que vou te dar a vida que você merece. Lucas costumava dizer, beijando as mãos macias dela, enquanto ela olhava para o teto com um sorriso fraco. Eu sei, Lu, eu sei, ela respondia. Mas os olhos dela não encontravam os dele. Os olhos dela sempre estavam olhando para o relógio brilhante no pulso de alguém passando na rua, ou para o carro importado que parava no semáforo. A tragédia não invadiu a vida de Lucas com um estrondo. Ela entrou pela porta da frente da oficina, dirigindo um Porsche Carrera prata, numa tarde quente de terça-feira. O motor do carro havia superaquecido. O motorista desceu, xingando em um telefone celular caro. Era Marcelo, o herdeiro da Império Logística. Marcelo era tudo o que Lucas não era: arrogante, impaciente, acostumado a comprar soluções e pessoas. Enquanto Lucas abria o capô do carro fervente para consertar o vazamento, Camila apareceu na oficina para trazer a marmita de Lucas. Quando Camila entrou, vestindo um vestido simples de algodão, a oficina inteira pareceu iluminar-se. Marcelo, que gritava ao telefone, parou. O olhar predatorial dele travou em Camila. Foi como um lobo avistando um cordeiro machucado. Ele desligou o telefone. Ele observou a forma como Camila olhava com certo nojo para a graxa no chão e como ela limpou as mãos rapidamente quando Lucas a abraçou. Marcelo era um especialista em identificar fraquezas, e a fraqueza de Camila cheirava a frustração. Pena uma mulher tão deslumbrante ter que pisar num chão tão sujo. Marcelo comentou, a voz aveludada, entregando um cartão de visitas de luxo diretamente nas mãos de Camila. Eu sou Marcelo Fontes. Se a senhorita algum dia cansar desse cheiro de óleo queimado e quiser um emprego de verdade no centro da cidade, me ligue. Lucas, limpando as mãos em uma estopa, franziu a testa, sentindo o sangue ferver. Ela já tem tudo o que precisa aqui, amigo. O seu carro tá pronto. São R$300. Marcelo sorriu de canto, tirou 5 notas de R$100 da carteira de couro, jogou-as no chão perto das botas sujas de Lucas e não pediu o troco. Ele entrou no Porsche e piscou pelo retrovisor para Camila antes de acelerar. Lucas achou que aquele engravatado estúpido seria apenas uma lembrança ruim. Ele não percebeu que Camila, silenciosamente, havia guardado o cartão de visitas com letras douradas dentro do bolso da saia. As microtraições começaram como pequenas rachaduras no teto, invisíveis no começo, até a água começar a vazar e destruir a casa inteira. Uma semana depois, Camila anunciou que tinha conseguido uma vaga como assistente executiva em uma grande empresa de logística. Lucas, cego de amor e ingenuidade, comemorou com ela. Ele comprou um pequeno bolo e estourou um champanhe barato. Viu, meu amor? As coisas estão melhorando para nós, Lucas disse, abraçando-a. Mas ela não o abraçou de volta com a mesma força. Lucas, para nós. A partir daquele mês, a Camila, doce e paciente, começou a desaparecer. Ela chegava tarde em casa,
O cheiro do perfume floral foi substituído por um aroma sofisticado, importado, que Lucas sabia que ela não tinha como pagar. Ela começou a aparecer com bolsas de grife, alegando que eram presentes de clientes. A irritação dela com a vida que tinham tornou-se tóxica. Quando Lucas tentava beijá-la no fim do dia, ela recuava. Lucas, você cheira a óleo diesel. Pelo amor de Deus, tome um banho antes de me tocar. Vai sujar a minha blusa nova. Ele engolia a seco. A dor no peito ardia, mas ele achava que era culpa dele. Ele precisava trabalhar mais. Precisava ganhar mais dinheiro para que ela tivesse orgulho dele. Enquanto Lucas se matava em turnos dobrados na oficina, até às 2 da manhã, tossindo com o cheiro de produtos químicos, Camila estava jantando nos restaurantes mais caros do Leblon com Marcelo. Marcelo não queria apenas levá-la para a cama. Ele queria arrancá-la de Lucas para provar um ponto. Para Marcelo, o mundo era um tabuleiro de xadrez onde ele sempre vencia, e roubar a deusa de um mendigo era um esporte. Ele a envolvia em seda, servia-lhe caviar e sussurrava em seu ouvido: olhe para este lugar, Camila. É aqui que você pertence. O seu namoradinho com unhas sujas vai te dar o quê? Uma casa popular em 20 anos de financiamento? Você quer terminar a sua vida lavando panos sujos de graxa? O veneno de Marcelo infiltrou-se na corrente sanguínea de Camila. A ambição cegou qualquer traço de gratidão ou amor verdadeiro que ela sentira por Lucas. Mas ela ainda estava com medo de pular de vez. O comodismo e a certeza da devoção de Lucas a mantinham ancorada. Ela estava mantendo uma vida dupla. Alheio ao teatro macabro em que havia sido colocado, Lucas tomou a decisão que selaria o seu destino. Ele pegou o pequeno pote de vidro onde juntou suas economias por 5 anos. Todo o dinheiro que seria para abrir a sua própria oficina, o seu passaporte para fora da miséria. Ele gastou até o último centavo. Ele comprou um par de alianças de ouro, simples, mas de verdade. Ele alugou uma pequena capela de bairro para o mês seguinte. Ele reservou um salão modesto e comprou um pacote de viagem de 3 dias para Búzios. Quando Lucas ajoelhou-se na pequena cozinha deles e abriu a caixinha de veludo, os olhos dele transbordavam de lágrimas de cansaço e esperança pura. Casa comigo, Camila. Eu te dou o meu suor, o meu sangue e a minha vida. Camila olhou para as alianças modestas. Ela sentiu o peso da culpa, mas a sentiu lentamente, chorando. Lucas achou que eram lágrimas de felicidade. Ele não sabia que eram lágrimas de covardia. Os preparativos para o casamento sugaram os últimos resquícios da energia física e financeira de Lucas. Ele passava as noites pintando paredes de uma pequena casa alugada para onde iriam se mudar, e os dias na oficina para pagar as parcelas do vestido que Camila havia escolhido. Chegou o grande dia, um sábado frio de novembro. O céu estava carregado de nuvens cinzentas e pesadas. Lucas estava no altar da pequena capela. O terno alugado que ele usava estava apertado nos ombros e o colarinho áspero pinicava seu pescoço. Mas ele não se importava. O coração dele batia tão forte que parecia que ia quebrar suas costelas. As mãos dele, limpas pela primeira vez em semanas, tremiam enquanto ele segurava a caixinha com as alianças. Os bancos de madeira da capela estavam cheios com os amigos de Lucas. Os mecânicos, a tia do mercadinho, o carteiro, pessoas humildes, sorrindo e esperando o milagre do amor. Os ponteiros do relógio da igreja marcaram 4 da tarde, a hora do casamento. Nada. 4:15. O padre, um senhor idoso e gentil, trocou um olhar preocupado com Lucas. O murmurinho começou a se espalhar pelos bancos de madeira. A chuva começou a cair lá fora, tamborilando contra os vitrais antigos da igreja. 4:30. O suor frio começou a escorrer pela nuca de Lucas. Ele puxou o celular do bolso, dezenas de ligações não atendidas. Ele tentou ligar para a mãe de Camila, mas o telefone estava desligado. A ansiedade transformou-se em um pânico esmagador. Será que houve um acidente? Será que ela se machucou? Foi então que as portas da igreja se abriram. Não era a noiva ao som da marcha nupcial. Era Fernando, o irmão mais novo de Lucas, entrando apressado,
completamente encharcado pela chuva, com o rosto branco como papel. Fernando correu pelo corredor central, parou na frente do altar e olhou para Lucas com os olhos cheios de lágrimas. Lucas, mano. Fernando gaguejou, incapaz de dizer a frase em voz alta. Ele estendeu a mão trêmula e entregou um pedaço de papel dobrado, uma carta. Lucas pegou o papel. As pontas de seus dedos estavam dormentes. Ele abriu lentamente. A caligrafia apressada de Camila borrava a tinta azul. Lucas, me perdoe. Eu não posso fazer isso. Eu não quero passar a vida inteira contando moedas. Você é um homem bom, o melhor que já conheci, mas bondade não paga as contas e não realiza sonhos. Eu preciso de mais. Não tente me procurar. Seja feliz. O ar sumiu da capela. O mundo ao redor de Lucas deixou de girar. O zumbido em seus ouvidos bloqueou o som dos convidados sussurrando e da chuva batendo nas janelas. Ele sentiu o estômago despencar em um abismo sem fundo. Ela não tá lá fora, Fernando? Lucas sussurrou, a voz rachada, recusando-se a acreditar. É uma brincadeira, né? Ela tá lá fora. Sem esperar a resposta, Lucas desceu correndo os degraus do altar. Ele ignorou os chamados do padre e dos amigos. Ele empurrou as pesadas portas de madeira da igreja e saiu correndo sob a chuva torrencial. O asfalto estava alagado. A água gelada lavou o seu rosto e ensopou o seu terno alugado em segundos. Ele olhou para a esquina e o seu coração parou. Naquele exato segundo, os faróis de um Porsche Carrera blindado iluminaram a rua escura através da cortina de chuva. O carro estava parado a menos de 50 metros da igreja. Através do vidro levemente abaixado, Lucas viu. Camila estava lá dentro. Ela não usava o vestido de noiva humilde que ele passou noites em claro para pagar. Ela vestia um vestido de grife, sentada no banco do carona, o rosto encolhido de vergonha, sem coragem de olhar na direção da igreja. E no banco do motorista, usando um terno italiano impecável, estava Marcelo. Marcelo olhou pelo retrovisor, conectou os olhos com os de Lucas, de pé na chuva, ensopado e quebrado. O bilionário não sentiu pena. Marcelo lançou um sorriso perverso, o sorriso de um imperador que havia acabado de saquear uma aldeia por puro esporte. Ele ergueu a mão e fez um aceno irônico para Lucas. O vidro subiu. O motor rugiu como um trovão. O Porsche acelerou cantando os pneus na pista molhada, jogando uma enxurrada de água barrenta diretamente sobre os sapatos e as pernas de Lucas antes de sumir na névoa cinzenta da cidade. Lucas ficou parado no meio da rua, sozinho. O homem com o coração grande demais segurava a carta amassada e a caixinha de veludo em uma mão e o próprio peito vazio na outra. Ele não gritou de raiva. Ele não caiu de joelhos para implorar aos céus. Ele fechou os olhos, permitindo que a água da chuva escondesse as lágrimas silenciosas de agonia absoluta. Naquela tarde debaixo da tempestade, o homem gentil que economizava moedas, que queimava os dedos na graxa para comprar jantares, que perdoava os erros e que amava sem restrições, morreu afogado na própria tristeza. Mas debaixo da pele de um homem bom destruído, a injustiça costuma plantar a semente mais perigosa do universo. Uma semente que cresce no escuro, regada pelas lágrimas do abandono. A Camila do passado estava certa sobre uma coisa. Lucas não seria mecânico para sempre. A fúria silenciosa que nasceu naquele instante o levaria aos lugares mais altos, cruéis e inalcançáveis do mundo. E a contagem regressiva para a pior e mais devastadora noite da vida de Marcelo e Camila havia acabado de começar. Os dias seguintes ao abandono no altar não foram apenas dolorosos para Lucas. Eles foram uma descida ininterrupta em um inferno de humilhação pública. Em bairros de subúrbio, a dor não é apenas sua. Ela pertence à vizinhança inteira. As fofocas corriam pelas esquinas. As pessoas que estiveram na igreja olhavam para Lucas com uma pena que cortava a sua alma pior do que uma faca. Os murmúrios silenciosos o perseguiam quando ele entrava na padaria. Pobre coitado. A noiva fugiu com o ricaço do Porsche na porta da igreja. A oficina mecânica, que antes era o santuário de Lucas,
transformou-se num labirinto de sofrimento. Cada mancha de óleo no chão o lembrava das noites que ele passou acordado consertando carros para pagar o vestido de noiva de Camila. O cheiro de graxa não era mais cheiro de trabalho honesto. Era o cheiro da sua própria insuficiência, o lembrete tóxico de que ele não tinha valor no mundo real. Ele parou de falar. As olheiras fundas tomaram seu rosto. Seu irmão mais novo, Fernando, tentou arrastá-lo para fora da fossa, mas a depressão de um coração despedaçado tem raízes longas e profundas. E se o universo já parecia ter destruído a vida de Lucas, ele decidiu que era hora de arrancar o que restava. O dono da oficina mecânica, seu Almir, um homem rude e impaciente, vendeu o terreno onde ficava o galpão. Para quem? Para o grupo empresarial Imobiliária Fontes, a holding controlada pela família de Marcelo. Em uma manhã fria, 2 tratores amarelos estacionaram na frente da oficina. Homens de capacete branco e pranchetas nas mãos ordenaram o fechamento imediato do local para a construção de um condomínio de luxo. Lucas, sujo de graxa e segurando uma chave de fenda, caminhou até o chefe da operação. Nós precisamos de mais 30 dias. Os carros dos clientes estão desmontados lá dentro. O homem de capacete deu risada. 30 dias? O Dr. Marcelo Fontes deu ordem expressa para colocar o chão abaixo amanhã, às 8 da manhã. E ele disse para te mandar um recado, Lucas. O homem sorriu de forma sádica e puxou uma nota de R$ 100 do bolso, atirando-a nos pés de Lucas. Ele disse para comprar um bom almoço por conta dele. A humilhação final. Marcelo não estava satisfeito em ter roubado a noiva no altar. Ele precisava ter certeza de que o pobre coitado não levantaria a cabeça. Ele queria garantir que Lucas continuasse rastejando na lama, para que Camila nunca sentisse remorso da escolha que fez. Lucas não pegou a nota de R$ 100 do chão. Ele ficou parado, observando o asfalto, o peito subindo e descendo devagar. As palavras de Camila ecoaram em sua mente como um sino fúnebre. A bondade não paga as contas. Eu não quero passar a vida inteira contando moedas. Naquele exato instante, o cordeiro fechou os olhos e permitiu que o lobo nascesse. Na mesma noite, Lucas arrumou uma mochila velha. Ele colocou dentro 2 mudas de roupa e a aliança que ele não conseguiu entregar. Ele deixou a nota de R$ 100 no balcão da cozinha para o irmão, junto com um bilhete. Cuide da mãe. Eu só volto quando eles não puderem mais me ver de cima para baixo. Lucas desapareceu de São Paulo. E nos próximos 10 anos, o subúrbio esqueceu o mecânico choroso que foi abandonado no altar. Mas o mundo corporativo não estava preparado para a besta silenciosa que se formava nas sombras. Os primeiros 3 anos de Lucas longe de casa foram a definição de sofrimento humano. Ele foi para as áreas de mineração de minério no norte do país. Lá, a força bruta valia mais do que o nome ou as roupas de marca. Os Prícia. Ele trabalhou no sol escaldante, dormindo em galpões com goteiras, cercado de perigo, malária e exaustão extrema. Ele economizou cada centavo. Ele não bebia. Ele não sorria. Enquanto os outros garimpeiros e operadores de trator gastavam o dinheiro em festas baratas nos finais de semana, Lucas lia. Ele lia livros de economia, gestão, logística e mercado de ações que encontrava no lixo das grandes mineradoras. Ele aprendeu sozinho a decifrar a engrenagem do sistema financeiro. Ele observava os donos das empresas que exploravam os trabalhadores. Ele aprendeu como eles sonegavam impostos, como usavam empresas offshore e como superfaturavam o transporte de carga. Lucas percebeu que o sistema era quebrado por dentro e que se ele pudesse colocar a mão na fenda, ele poderia derrubar qualquer muralha. No 4º ano, o destino empurrou Lucas do trabalho braçal para as linhas de frente do poder. A mineradora principal, onde ele operava as máquinas, faliu devido a um erro logístico de bilhões de dólares. A rota de escoamento de ferro havia sido bloqueada por tempestades, e a carga ia se deteriorar, levando a empresa à falência técnica em 48 horas. Os executivos engravatados tentaram resolver, mas estavam em pânico. Lucas, usando seu macacão sujo de terra vermelha, entrou na sala de crise do CEO. Os engravatados tentaram expulsá-lo, mas ele ignorou.
Se vocês usarem os trilhos de carga comercial mortos do sul e desviarem os vagões para o porto secundário durante a noite, a carga inteira escoa antes do prazo de validade das estradas de asfalto, ele apontou no mapa, com precisão matemática. Mas ninguém faz isso porque o pedágio do porto secundário é cobrado em peso, não em volume. Se mudarem os contratos para carregamento a seco agora, vocês economizam 20% e salvam a empresa. O CEO olhou para ele, atônito. A ideia era grosseira, arriscada e genial. Eles testaram. Funcionou. A empresa foi salva da falência por um milagre de logística proposto por um mecânico do chão de fábrica. Em agradecimento, e vendo o brilho predatório e calculista nos olhos frios do rapaz, o CEO levou Lucas para São Paulo. O homem das mãos calejadas tornou-se o estrategista oculto das operações de carga da multinacional. Nos 6 anos seguintes, a ascensão de Lucas não foi uma escalada, foi a erupção violenta de um vulcão de inteligência, sem o peso das amarras emocionais. Com a alma completamente cauterizada pelo abandono de Camila, Lucas transformou-se em um gênio gelado do mercado. Ele começou a desenhar redes de algoritmos para agilizar o transporte global e comprou ações das transportadoras falidas por centavos. Ele reestruturou rotas, fez acordos em paraísos fiscais e começou a comprar as próprias concorrências de forma invisível. Ele operava em silêncio. O mercado o chamava de o fantasma, porque ninguém nunca via o rosto dele em revistas da Forbes. Ele criou uma holding em Luxemburgo chamada LF Global. Quando completou 34 anos, Lucas era dono do 3º maior império de infraestrutura de carga da América Latina. O homem que não tinha dinheiro para comprar um terno de casamento agora, tinha capital líquido para comprar países pequenos. Mas a fortuna não o fazia feliz. Dinheiro não abraça de volta à noite. Todas as madrugadas, sentado na varanda de sua cobertura de 80 milhões de reais, olhando para as luzes de São Paulo, ele não bebia uísque. Ele não dava festas. Ele rodava a pequena, barata e esquecida aliança de ouro nos dedos e lembrava do sorriso nojento de Marcelo pelo retrovisor do Porsche e da carta amassada de Camila. Ele havia prometido que voltaria apenas quando eles não pudessem olhar para ele de cima para baixo, e o dia da colheita estava se aproximando. Enquanto a fênix de Lucas renascia nas cinzas de seu silêncio, a vida de Camila no palácio de vidro de Marcelo começava a feder a podridão. O mundo da elite era exatamente como ela havia sonhado. Viagens de jatinho para Aspen, jantares em Paris, joias da Cartier, entregues em bandejas de prata e um apartamento nos jardins que estampava as capas das revistas de decoração. Mas o preço do luxo era a sua própria alma. Marcelo não a via como uma esposa. Ele a via como uma extensão do seu patrimônio. Uma estátua viva que servia para adornar os jantares de negócios e sorrir submissa para as câmeras. O pesadelo emocional de Camila não começou com violência física. Começou com a anulação de sua identidade. Tire esse vestido, Camila. A cor vermelha é chamativa demais e os sócios alemães vão te achar vulgar. Marcelo disse friamente, enquanto ela se olhava no espelho para um evento importante. Mas, amor, eu me sinto bonita assim. Eu não pago o seu personal stylist para você ter opinião. Vá colocar o vestido cinza e limpe esse batom. Don't Sveit AF. Você não é mais aquela suburbana andando de ônibus, ele ordenou, saindo do quarto e fechando a porta com força. Ela obedeceu e continuou obedecendo. Os jantares românticos tornaram-se monólogos arrogantes sobre os milhões que Marcelo ganhava esmagando pequenas empresas rivais. Quando ela tentava expressar qualquer cansaço ou fragilidade, Marcelo a humilhava na frente dos empregados. Você deveria me agradecer todos os dias, Camila. Ele sussurrou asperamente uma vez, durante uma crise de choro dela, apertando o braço de Camila com força na cozinha. Sem mim, você estaria comendo arroz e feijão na mesa bamba daquele mecânico inútil. Eu comprei a sua vida, então você vai sorrir nas fotos hoje à noite. O amor falso
começou a corroer o peito de Camila. Ela estava isolada. As amigas ricas que ela conheceu eram superficiais e prontas para apunhalá-la pelas costas. Sua própria família, depois que as dívidas foram pagas por Marcelo, não se importava com as lágrimas da filha, contanto que o dinheiro caísse na conta bancária. Camila passava as noites deitada na enorme cama king size, ouvindo o silêncio da mansão vazia, pois Marcelo dormia quase todas as noites nos hotéis no centro, com diferentes acompanhantes de luxo que todos os jornais sabiam e que ela era obrigada a aceitar de cabeça baixa para manter o status. Em suas madrugadas mais escuras, a memória de Lucas invadia a mente de Camila como uma tortura incurável. Ela lembrava da panela de ensopado no pequeno fogão, das mãos machucadas de Lucas abraçando a cintura dela, do jeito como ele sorria quando a via, não porque ela estava vestindo uma marca, mas porque ela existia. Mas era tarde demais. O sangue de Lucas já havia secado no asfalto daquela tempestade 10 anos atrás. E ela escolheu o veneno mais caro. Enquanto isso, a quilômetros dali, a rede invisível começou a ser puxada. A arrogância de Marcelo sempre foi a sua maior fraqueza. Acostumado ao monopólio brutal, ele começou a fazer manobras irresponsáveis e fraudulentas na Império Logística, seu conglomerado. Ele contraiu dívidas bilionárias com fundos europeus, colocando as próprias ações da família como garantia fiscal em apostas na bolsa de valores para aniquilar rivais menores. Marcelo não sabia, no entanto, que os rivais menores e o misterioso fundo europeu que lhe emprestou o dinheiro eram entidades corporativas controladas secretamente por Lucas, por trás de uma barreira de 4 empresas fantasmas baseadas em Malta e nas Ilhas Cayman. Lucas montou a armadilha de forma perfeitamente indetectável. Quando Marcelo achava que estava prestes a realizar a aquisição mais brilhante da sua vida, usando bilhões em crédito, o alçapão invisível se abriu debaixo de seus sapatos de couro italiano. Mas a estocada final não seria dada em um tribunal ou em uma reunião fechada de acionistas. A queda de Marcelo e a humilhação profunda de Camila não poderiam ocorrer longe dos holofotes. Eles haviam massacrado a honra de Lucas na porta de uma igreja, na frente do seu bairro inteiro. Eles precisariam colher a dor na praça pública. O calendário da alta roda marcou o momento perfeito. Faltavam 3 semanas para o baile da década, a enorme e super divulgada festa de 10 anos de casamento de Marcelo e Camila. Uma celebração da soberba e da mentira que aconteceria no Salão Nobre do Copacabana Palace, para os olhares de toda a nata econômica do Brasil. O que eles não esperavam era que o carrasco que haviam gerado estaria usando um terno sob medida, pronto para cortar as cordas da guilhotina na frente da plateia. A contagem regressiva para a festa de 10 anos de casamento no Copacabana Palace parecia o tic-tac de uma bomba-relógio para Marcelo. Embora estivesse cego pelo próprio ego e pelas capas de revistas de negócios, o chão sob o império dele começava a rachar. Marcelo começou a receber alertas vermelhos de seus diretores financeiros. Havia uma oscilação estranha e invisível no mercado internacional. O misterioso consórcio europeu LF Global havia recusado a rolagem de prazos para as dívidas astronômicas da Império Logística. Mais que isso, as ações das pequenas empresas de frete, que Marcelo estava tentando destruir subitamente, ganharam uma injeção absurda de bilhões, inflacionando o mercado e transformando a aquisição de Marcelo em uma dívida tóxica instantânea. Mas Marcelo não sentia medo. Ele sentia apenas o incômodo raivoso de um deus que encontrou uma pedra no sapato. Descubram quem é o imbecil operando essa holding fantasma. Comprem, ameacem ou destruam. Eu não vou aceitar problemas na semana do meu baile da década. Marcelo berrava com seus executivos na sala de vidro, jogando uma pasta pesada no peito do diretor financeiro. A arrogância de Marcelo funcionou como um colete de chumbo afundando na água. Ele não se preparou para o choque, ele se preparou para a festa. E Lucas estava pacientemente segurando o cabo de aço, pronto para puxar as comportas financeiras. No 10º andar de um prédio supermoderno na Avenida Paulista, Lucas operava a central de sua vingança
em um silêncio espectral. Ele estava sentado diante de uma parede de telas iluminadas, as luzes azuis e verdes dos gráficos da bolsa refletindo em seus olhos impiedosos. Sua equipe de advogados de Nova York, Londres e São Paulo estava conectada através de uma videoconferência criptografada. Senhor, a voz do advogado britânico soou metálica na sala silenciosa. Nós acionamos a cláusula de proteção cruzada do fundo suíço que compramos. A dívida soberana de Marcelo Fontes foi ativada. O período de carência acaba na sexta-feira à meia-noite. Com as margens estouradas, nós temos a prerrogativa legal de executar as garantias hipotecárias das ações controladoras dele. A Império será liquidada e o senhor terá a absorção total, silenciosa e irrefutável. Lucas encostou-se em sua cadeira de couro preto. As mãos que antes arranjavam porcas cheias de graxa, agora tocavam o próprio queixo, com precisão calculista. Ele olhou para a data no calendário holográfico. Sexta-feira, à meia-noite. O horário exato do corte do bolo no Copacabana Palace. Preparem a petição de transferência de controle acionário. Eu mesmo apresentarei o mandato às 12 badaladas. No salão, Lucas disse, com um tom ríspido, baixo e calmo. A voz que saía de seus lábios não tremia, mas a dor antiga que revestia a palavra festa pulsou escondida na escuridão. Do outro lado do xadrez, a vida luxuosa de Camila era puro teatro de tortura em contagem regressiva. A última semana de Camila no Palácio de Vidro antes da festa foi dominada pela ansiedade, pelos ansiolíticos prescritos em receitas de médicos particulares e pelo choro enclausurado no silêncio do imenso closet vazio. Marcelo andava inconstante e tenso. Em uma das noites, quando ela pediu ajuda para revisar a prova final de seu vestido prateado para o evento, Marcelo estourou de raiva, descontando a pressão da bolha financeira que ele não compreendia diretamente em Camila. Você acha que o mundo gira em torno das suas pedrinhas de plástico da Bulgari? Ele a encurralou contra a parede de espelhos, segurando-a rudemente pelos ombros. Eu estou sendo assediado por uma hiena de mercado que quer liquidar meus ativos, e você quer que eu veja vestido. Não esqueça, você só está usando tudo isso hoje porque eu perdi meu tempo arrastando você para fora da favela onde você morava. O seu único trabalho na sexta é sorrir e calar a porra da boca. Camila sentiu as unhas de Marcelo cravarem nos seus braços pálidos, mas o que mais a ofendeu foi o seu coração lembrar subitamente da calmaria carinhosa de um homem abandonado. Ela fugiu para o banheiro no meio da madrugada e escorregou pelas pernas da pia gelada. Ela ligou o chuveiro para abafar os próprios soluços nojentos de um fracasso sentimental imenso, irreparável e covarde. Ela afundou o rosto entre os braços. A dor dela, porém, não era digna de absolvição. A luxúria e a ganância cavaram aquele abismo. Marcelo a comprou e Lucas foi esmagado na troca. No mesmo dia da prova do vestido em Camila, a ironia invisível do destino trabalhou no extremo sul do Rio. Lucas desembarcou em um hangar privado no aeroporto Santos Dumont e subiu em um carro importado. Ele estava no caminho para supervisionar os preparativos secretos do ataque e precisava encontrar o responsável chefe da corporação de seguranças contratada para a festa no Copacabana. O que Lucas não previu foi o local marcado pelo chefe para a reunião não oficial. Foi na recepção suntuosa de um ateliê no Leblon. A equipe de segurança que protegeria a mansão foi silenciosamente comprada pela corporação LF Global meses antes por contratos terceirizados. E os guardas blindados do salão agora operavam diretamente aos comandos de Lucas sem que o bilionário Fontes sequer desconfiasse da fraude. Quando Lucas entrou pelo foyer limpo e ensolarado do ateliê de costura e seguiu pelo corredor escuro, uma cena roubou o pouco oxigênio que existia nos pulmões do antigo mecânico. Atrás da cortina branca entreaberta, Camila estava parada diante de um grande espelho dourado, ajustando o vestido bordado em prata maciça que seria usado para a festa de gala. Os braços delicados dela pendiam, e quando ela ergueu os olhos tristes no reflexo, algo gélido brilhou na sua alma. Camila não sorria. A rainha do luxo estava devastada.
Pela fresta, a 1 metro de distância da luz principal, Lucas congelou. Os seus sapatos de couro, feito na Inglaterra, não fizeram som no carpete fofo. As íris duras como granito o deixaram mudo, absorvendo a visão macabra e sedutora de sua traidora na provação dos vestidos de grife. Durante 10 anos, ele imaginou este reencontro em devaneios ensopados em raiva. Mas agora, observando as lágrimas silenciosas do canto dos olhos da mulher de Marcelo, o furacão de ódio transformou-se em um foco frio. Lucas viu as marcas arroxeadas nas bases do ombro, exposto pelo decote aberto dela. Marcelo não amava a rainha que roubou. O império a estava torturando. Lucas virou os ombros e afastou-se das cortinas sem pisar forte, voltando direto para o estacionamento subterrâneo e as janelas blindadas. A compaixão era uma faca envenenada e Lucas não sangraria outra vez para estancar a ferida dela. A dor no braço esquerdo dela hoje era o resultado do coração perfurado de Lucas, deixado para secar na chuva 1 década atrás. A compaixão já havia expirado, restava apenas a carnificina. As horas evaporaram no relógio implacável do mercado. Faltavam apenas 60 minutos para a noite fatídica da sexta-feira. O palco já estava erguido sob os telhados abobadados no Rio de Janeiro. A música de Bach ressoava com elegância aristocrática sobre os convidados em seus diamantes estonteantes. Na luxuosa mesa espelhada central no Copacabana Palace, Marcelo parecia ter exilado temporariamente todos os pânicos de liquidação das ações e enxugado a própria fraqueza. As portas do mundo podiam estar falindo por trás da matemática invisível do globo, mas no meio do champanhe trufado, Marcelo seria um imperador invicto até a última batida da banda musical. Camila, como prometido na tortura particular de dias atrás, encenava o seu papel impecavelmente com o seu colar de diamantes ostentoso e o olhar morto por detrás das pálpebras polidas. Lá fora, nas escuridões sombrias do asfalto úmido e iluminado pelas lâmpadas de neon amarelo das ruas de Copacabana, uma van blindada de luxo com janelas escuras freou repentinamente. A porta correu como o suspiro abafado de uma fera sendo destrancada. Lucas não estava encharcado em terno alugado, com o gosto podre de pneu de caminhão barato. Não. Ele trajava o linho negro costurado na Europa, que reluzia em poder de elite silenciosa e sombria. Seus cabelos já apresentavam o brilho cinza das experiências dos campos de mineração. Cada músculo do peito rígido contava a história da força arrancada da lama, em busca da redenção pelo karma que a própria lei havia se negado a colher. Ele estava parado na entrada majestosa do Palácio de Pedra. Do lado de fora, a recepção exigia convites intransponíveis por pulseiras magnéticas com códigos rastreáveis para evitar intrusos. Os 2 maiores e mais temidos seguranças-chefes bloquearam o enorme portão escuro, empunhando rádios transmissores encostados aos colarinhos de seus ternos importados da máfia. O homem da chuva avançou. Os seguranças notaram a sombra maciça dele e a imponente figura gélida dele no corredor do suntuoso corredor. Os 2 brutamontes não perguntaram seu nome ou puxaram o braço dele agressivamente. Quando Lucas aproximou os passos calmos até a entrada dourada, ele não apresentou cartões. Os guardas armados cruzaram o olhar para as abotoaduras discretas de obsidiana no punho escuro dele, contendo as iniciais minúsculas L, F, Global. Os mercenários de terno escuro abaixaram as mãos, empertigaram a coluna e reverenciaram de olhos castos e sombrios para baixo, abrindo as grandes portas maciças em puro e absoluto terror silencioso e subserviência escrava que Marcelo ignorava. Dentro do salão, o silêncio da queda aproximava-se do clímax. O momento da destruição absoluta começou, onde voltaremos ao instante que acendeu esta narrativa em cinzas e sangue emocional de nossa estaca principal. Marcelo apanhou o pesado e dourado microfone na ponta da pista, chamou a atenção dos flashes da revista mais influente da metrópole, abraçou a cintura pálida e congelada de Camila, e o veneno explodiu dos lábios mentirosos e brilhantes. A última fala daquela lenda que humilhou dezenas para colher sua arrogância.
Eu a tirei da mediocridade da sarjeta para ela virar a rainha intocável do nosso império. Sorria Marcelo em seu palco particular. Eu engoli o que estava quebrado, eu o rasguei do caminho e hoje estamos em um sucesso irrefutável para todas as nossas holdings na América e do mercado exterior que nenhum tubarão ou intruso irá abalar. O brinde subiu pelo salão luxuoso de luz amarela. A comemoração falsa banhava as cortinas longas. A grande e obscura porta de ébano atrás do palco, as asas maciças do portão sagrado do palácio, explodiram no ar com um som de colisão macabro, como um relâmpago de vingança em um auditório surdo. A música cessou imediatamente. A respiração luxuosa secou pela metade nas veias dos banqueiros engravatados. Lá, perfeitamente emoldurado e banhado sob as sombras do salão principal, como um juiz do inferno devolvido na fenda dos séculos de amargura de dor, Lucas invadiu. Os murmúrios se despedaçaram. O brilho daquele terno negro sob medida era aterradoramente caro. O porte maduro, inquebrável, sombrio, afundou o coração arrogante do herdeiro bilionário no desespero. Ele, Lucas. O espanto destruiu a alma de Camila. As mãos pálidas e macias, que seguravam as taças, deixaram a prataria fina despencar no mármore. Os estilhaços zuniram pelo silêncio. Camila sentiu suas pernas virarem fumaça, e as íris arregaladas afogaram a culpa e a paixão destruidora num misto de tortura, pavor e surpresa. Aterrorizante, de se confrontar com a poeira humilhada com ares de Deus multibilionário e letal. A vingança de 10 anos estilhaçaria as veias cruéis e as arrogâncias em rede aberta. O momento público do acerto de contas exigiria até a última grama da pele arrogante do homem que pisara na lama que escorregava da garrafa e arrastaria no choro até os últimos diamantes da esposa corrompida. O silêncio no Copacabana Palace tornou-se algo palpável, pesado como chumbo. 200 pares de olhos da elite carioca miravam o homem parado na soleira das grandes portas de ébano. O ar-condicionado parecia ter congelado o oxigênio do salão. Marcelo Fontes, o herdeiro que nunca havia ouvido a palavra não, abaixou o microfone. O sorriso ensaiado desapareceu, dando lugar a uma expressão deformada pelo ultraje e pelo desespero mal contido. As veias do pescoço dele saltaram. Quem diabos é você? O que pensa que está fazendo invadindo a minha festa? Marcelo berrou, a voz esganiçada, perdendo todo o verniz de civilidade. Seguranças. Eu exijo que tirem esse mendigo daqui agora. Joguem esse vagabundo nas pedras lá fora e chamem a polícia. Mas os seguranças, os mesmos brutamontes vestidos de preto que minutos antes pareciam cães de guarda de Marcelo, não moveram um músculo na direção de Lucas. Eles permaneceram estáticos, com os braços cruzados, os olhos baixos, ignorando os gritos histéricos do bilionário no palco. Lucas deu o primeiro passo para dentro do salão. Seus sapatos italianos não fizeram som no chão de mármore, mas cada passo seu parecia um terremoto nas fundações da vida de Marcelo. Os seguranças não vão te obedecer, Marcelo. A voz de Lucas era um barítono grave e frio, ecoando sem a necessidade de microfone. Eles não são seus cães. A empresa terceirizada que faz a segurança desta festa e das suas instalações foi comprada anonimamente pela LF Global há 6 meses. Eles trabalham para mim, e eu sou o homem que acaba de comprar a sua alma. Marcelo engasgou. O nome LF Global atingiu os ouvidos dele como um tiro de escopeta. O consórcio fantasma, a hiena do mercado que o assombrava há semanas. Lucas enfiou a mão no bolso interno do paletó feito sob medida. Puxou o envelope de couro pesado, com selos de chancelaria internacional, e o atirou, como se atirasse um pedaço de lixo, sobre a mesa espelhada mais próxima ao palco. Os copos de cristal tremeram com o impacto. Este é o mandato de liquidação extrajudicial assinado pelos juízes em Londres e em Nova York. Lucas falou, a voz ecoando por cada centímetro da mansão. Suas operações fraudulentas na bolsa e as suas empresas fantasmas faliram.
As 12 badaladas desta noite, as cláusulas de hipoteca de todas as ações da Império Logística venceram. Vocês usaram as próprias ações da família como lastro de crédito irresponsável para me desafiar. E eu comprei toda essa dívida. A holding de vocês. O seu império sujo que você se gaba de ter erguido pisando na cabeça dos outros. Tudo isso agora pertence a mim. 100%. Um alvoroço ensurdecedor estourou entre os convidados da alta roda. Banqueiros se afastaram do palco como se Marcelo estivesse coberto de lepra. Os celulares começaram a piscar freneticamente com notificações de manchetes do The Wall Street Journal e da B3, confirmando a absorção hostil e repentina do Grupo Fontes. O rosto de Marcelo ficou cinza cadáver. O império bilionário dele havia desmoronado na frente da elite da cidade em menos de 1 minuto de discurso. Isso é fraude. Eu sou Marcelo Fontes. Meus advogados vão te destruir. Essen in Nod Anan. Marcelo chorava de ódio, rasgando o próprio paletó e avançando em direção a Lucas, mas os seguranças, com um movimento sutil, formaram uma barreira humana de ferro e empurraram Marcelo duramente para trás. O bilionário tropeçou e caiu de costas contra a mesa do bolo, arruinando a cobertura cara. Enquanto Marcelo estava encolhido no chão, babando de desespero e humilhação perante as câmeras dos jornalistas, os olhos de Lucas buscaram a verdadeira dívida. Camila. Ela não correu para ajudar o marido no chão. Ela estava parada, trêmula, pálida, usando seu colar de diamantes como se fosse uma coleira apertada. Os olhos de Camila estavam cheios d'água. O passado, a miséria que ela renegou, o mecânico sujo de graxa que ela humilhou e destruiu, tudo se erguia, agora à sua frente, vestido em linho caríssimo, dono de uma força que Marcelo nunca conseguiu sequer fingir ter. Lucas caminhou lentamente até ela. O salão abriu caminho como as águas do Mar Vermelho. Ninguém se atreveu a sussurrar no trajeto daquele homem. Ele parou a 1 metro de distância. O cheiro de seu perfume amadeirado encontrou Camila. Ele, Lucas. Você. Como? As palavras rasgavam a garganta da mulher. Camila sentia culpa ardendo nos pulmões. O choque visual da transformação brutal de Lucas e a prova contundente do amor infinito que ela atirou no asfalto daquela igreja a estavam mutilando por dentro. Eu não. Você veio me salvar. Ai! Camila deu um passo à frente, com lágrimas destruindo a maquiagem impecável. O instinto cego da ganância mesclado à lembrança dolorosa fez com que ela levantasse as mãos pálidas, as pontas dos dedos tocando levemente a lapela do paletó de Lucas, buscando aquele abrigo amoroso e familiar que ele sempre foi. O porto seguro. Eu errei tanto, Lucas. Ele é um monstro. Ele me prende. Você sempre foi o homem da minha vida. Você provou isso. Você voltou. Eu sabia. Mas o rosto de Lucas continuou esculpido em gelo e obsidiana. Não houve um piscar de afeto. Não houve redenção, abraços calorosos, nem a saudade ardente nos olhos daquele bilionário de passado quebrado. Com um movimento calmo e indolor, Lucas levantou a mão e tirou os dedos de Camila de cima de seu paletó, recusando-se a deixá-la sujar o que ele conquistou sozinho. Há 10 anos, Lucas sussurrou. A voz era letalmente baixa, mas incrivelmente clara. Eu fiquei na chuva. Eu passei fome. Engoli o gosto metálico da humilhação, rasguei meus braços no garimpo e me fiz de cadáver para não enlouquecer com o que você me fez na porta daquela igreja. Camila sentiu o chão sumir. As lágrimas dela caíam nos sapatos ingleses impecáveis dele. Você achou que eu tinha vindo aqui salvar você da gaiola de luxo que você mesma trancou por dentro? Lucas continuou, destilando uma decepção tão profunda que as palavras pesavam toneladas. Não se iluda com o meu retorno, Camila. Eu te amei o bastante para quase morrer. Mas a mulher por quem eu daria o meu sangue morreu antes daquele casamento. Lucas enfiou os dedos no bolso da calça. E então, na frente daquela elite assustada e daquele marido no chão de sua própria falência, Lucas pegou as 2 alianças simples e baratas de ouro.
Aquelas alianças opacas que compraram parceladas e nunca foram postas nos dedos. Ele puxou as alianças do bolso e as deixou cair, uma por uma, até elas tilintarem e baterem nos sapatos de grife dos saltos prateados de Camila. A miséria de verdade, Camila, não tem nada a ver com o saldo bancário. Ela tem a ver com a falta de alma, ele disse, com uma frieza espetacular, sem nenhum grito, sem nenhuma histeria, apenas com a punição mortal da verdade na cara dela. Eu vim aqui esta noite, apenas para comprar os donos do asfalto, o dinheiro deles e provar à plateia que o que eu ganho hoje vale a minha vida. Você é que fez a escolha certa. Ficou na poça da sua própria arrogância falsa. A rainha das joias soluçou convulsivamente, escondendo o rosto nas mãos trêmulas, ajoelhando-se lentamente sob o baque irrecuperável do abandono. Ela afundou a própria cabeça nos joelhos, aos pés de Lucas. Ela chorava a agonia absoluta de que havia desperdiçado o ouro verdadeiro em nome do plástico pintado de prata. Sem dar as costas, o som de sirenes inundou a rua, e as ruidosas patrulhas federais bloquearam a porta da frente, anunciadas pela mega operação encomendada pelas denúncias financeiras de Lucas ao sistema penal. Agentes da Interpol esmurraram as portas e invadiram. Os homens amarraram as algemas no magnata arrogante no tapete do salão e o levaram arrastado aos pontapés pelas câmeras da vergonha, em frente aos flashes impiedosos da mídia que há meia hora jurava servi-lo. Lucas sequer piscou. Virou as costas. O mecânico rejeitado esvaziou a sala em sua saída intocável, marchou até sua caminhonete escura e mergulhou no som calmo e infinito das gotas da chuva lavada do lado de fora do palácio, destruído por ele mesmo na última hora da meia-noite. Mas a glória real não terminou nos cifrões bilionários resgatados na escuridão dessa vingança, porque a transformação de um homem honrado em lobo traz um custo sombrio para o estômago. O twist da redenção final em um espírito que rasgou a garganta do próprio trauma estava em provar o perdão que os tiranos desprezam. 3 meses depois da derrocada monumental da família Fontes e de Marcelo em sentenças criminais insolúveis, o homem vestido em ternos caríssimos parou de operar com fúria. A fúria cessou. O poço seco de 10 anos foi vingado e não restou água ou cinzas para derramar, apenas paz vazia. Na periferia suja onde o mecânico começou essa narrativa dolorosa e escura, um imenso trator terminou o aterramento. Ali, onde ficava a poeira humilde e rasgada da primeira tenda humilhada de carros desmontados da esquina de seu trauma financeiro. Em cima dele erguia-se agora, não um império de arrogância bancária, mas o teto gigantesco das escolas de engenharia mecânica abertas com doações gratuitas, destinadas ao aprendizado a crianças abandonadas na vida suja para lhes darem chance e orgulho. O legado não tinha o nome da esposa que morreu na ganância, e sim tinha as iniciais de uma lição sobre coragem indomável e perdão. Lucas jamais olhou no rosto falido e corrompido de Camila em seus divórcios sujos para trás. A mulher mergulhou na desolação sem as glórias e as regalias que vendia pela própria carne, e hoje recolhe os escombros da solidão imunda, rastejando o peito atrás da calmaria humilde e verdadeira da miséria em troca da glória da bondade rejeitada por ego. Porque a vida ensina da pior forma. O karma não grita o que quer de ninguém. Ele age de joelhos e opera nas cinzas silenciosas de um lixo rejeitado. Mas no fundo sombrio das voltas tortas deste mundo, a lei nunca falha, e o coração leal e puro do humilhado, com a dor amarrada, se refaz forte e imponente. O verdadeiro valor da sua vida e da paz de um reinado nunca se construiu com vestidos de seda italiana, pois a maioria dos deuses arrogantes da elite morrem afogados na sarjeta, na mesma água pesada do asfalto sujo, onde tentaram em vão afundar o humilde inocente da periferia de ontem. Rico coração. Que história alucinante, visceral e avassaladora. Essa é a prova absoluta de que a justiça divina e a verdadeira lei invisível do karma nunca pedem permissão. Ela age na hora em que os arrogantes acham que estão celebrando a covardia.
Me conta aqui nos comentários agora. Qual seria a sua atitude se o grande bilionário que você se tornou anos depois entrasse no mesmo salão da mulher ou o homem falso e cruel que te abandonou na rua da desolação? Você humilharia ainda mais aquela alma fria ou simplesmente se daria o perdão luxuoso saindo ileso no silêncio, como o rei de tudo debaixo da chuva de lágrimas deles? Responda, que nós leremos todas. Se essa jornada de amor traído, de reviravolta gigante da elite silenciosa que cresceu do chão sujo de graxa, arrancou lágrimas de fogo do seu peito neste drama real, inscreva-se correndo no Rico Coração. Não deixe de dar o seu grande like nesse épico humano, compartilhar o link nas redes, acionando o botão de notificações. Acompanhem com a nossa família as lições onde a sua dignidade limpa ensina mais que o peso de uma taça de diamante. Fiquem firmes, espalhem bondade, porque a justiça divina abraça em silêncio. Um forte abraço na família e nos vemos na próxima história.